Quero convidar você para abrir tua Bíblia em Juízes, no capítulo 6, é o texto que nós vamos meditar hoje. Está bem no começo do Antigo Testamento, nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, depois Josué, aí vem Juízes. No capítulo 6 vai contar a história de Gideão. Nós vamos ler o versículo 11 até o 16. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ai, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isto? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ai, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Até aí. Quem é você? Quem é você? É impressionante como a visão que nós temos de nós interfere drasticamente em nossa vida. A visão que eu tenho de mim define o meu comportamento. A visão que você tem de você define o teu comportamento. Define as nossas escolhas, as nossas decisões. Quem é você? Eu quero estudar esse texto da Bíblia e desafiar você, desafiar a mim, para nós termos uma ideia real de quem nós somos dentro do reino de Deus. É interessante, a Bíblia toda conta a história de um Deus querendo nos dar uma vida boa, um Deus que nos ama, um Deus querendo realizar milagres, transformação. O projeto de Deus, uma família. Vemos isso no Antigo Testamento exemplificado em Israel. Deus querendo uma família, um povo chamado Israel. Depois vem Jesus e alarga isso, as fronteiras não só de uma nação, mas do mundo. Aí ele começa a trabalhar com a família igreja. Mas Deus sempre tratou com gente querendo uma família. Os patriarcas, Deus chama Abraão e diz: eu vou fazer de você uma grande nação. Vem Isaac, Jacó, José, vem o Egito. Depois do Egito, 400 anos de escravidão. Saem do Egito, o êxodo, a conquista da terra prometida com Josué. E Deus sempre trabalhando no povo. Aí a história de Israel entra num período crítico. Com a morte de Josué, o povo se dispersa porque não havia mais um líder firme, um líder que era como que as pessoas seguissem. E entrou num período negro de 400 anos, chamado período dos juízes. De Josué até Samuel, onde foi escolhido Saul e depois Davi, onde começou a monarquia em Israel. Então nesse período de 400 anos, houve o período dos juízes, onde o povo de Deus, por ter desviado de Deus, era subjugado por aqueles povos ali. Os filisteus. Deus levantou um grande juiz chamado Sansão para libertá-los. E tinha alguns povos extremamente cruéis. E um desses povos eram os midianitas. E Deus levanta um homem chamado Gideão para libertar Israel.
Deus chama Gideão para libertar Israel do poder dos midianitas. E o que Gideão faz? Chama o povo. Levanta-se um exército, e Deus, de uma forma sobrenatural, usa 300 homens para libertar Israel de um exército de mais de 100 mil midianitas. Houve um milagre. Mas quem era Gideão? Era um homem comum, como eu e você. Era um homem extremamente limitado, como eu e você. Era um homem cheio de complexos, como eu e você. Era um homem cheio de nós emocionais, como eu e você. Um homem que passava por momentos difíceis, desanimadores, como eu e você. Um homem nostálgico, que gostava de olhar para o passado com aquela nostalgia, dizendo, naquele tempo que era bom, como eu e você. Impressionante como que nós nos identificamos com o povo de Deus. Quando Deus chama Gideão, a primeira expressão, ai Senhor. No capítulo 6 ele repete 3 vezes, ai Senhor. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isto? Onde está o Deus que nos libertou do Egito? O Senhor nos abandonou. Sabe o que é isto? Nostalgia. Aquela época sim, era uma época boa. Aquela época sim, as coisas aconteciam. Aquela época sim, Deus agia. Mas hoje, olha só a nossa situação. Ele estava malhando o trigo num local escondido dos midianitas, porque os midianitas vinham e destruíam tudo, e roubavam tudo. Eles estavam passando um momento de crise financeira, crise institucionalizada, econômica, política em Israel. Aí Deus diz para Gideão, você vai libertar Israel. Mas Gideão responde, ai Senhor, novamente, como eu e você, ai Senhor, ai, está doendo. Como eu posso libertar Israel? O meu clã, a minha família, o meu clã é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Complexo de inferioridade. Perceba a visão de quem era Gideão na visão dele próprio. Um homem complexado, complexo de inferioridade. Um homem que tinha muitas dificuldades com o presente, porque vivia no passado. Eu me identifico muito com Gideão. E eu tenho certeza que você também se identifica muito com Gideão. E eu tenho certeza que todos nós nos identificamos com Gideão. Imagine quantas coisas poderíamos fazer se nós não nos julgássemos tão incompetentes e tão despreparados. Imagine quantas coisas poderiam acontecer em nossas vidas se nós tivéssemos uma visão mais otimista a nosso respeito, e principalmente a respeito daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Então, antes de Deus chamar Gideão para a guerra, Deus mudou a mente de Gideão, a chamada metanoia, a mudança de mente, porque quando eu mudo a minha maneira de pensar, eu mudo o meu comportamento, a minha maneira de agir. Olha só o texto, os versículos intercalados, o 12, o 14 e o 16. Conforme Gideão ia falando, Deus ia respondendo. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro. Depois o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel, não sou eu que estou te enviando. E depois o 16, eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas, como se fosse um só homem. Isto é profetizar. Isso é trazer à existência aquilo que não existe. Isto causa mudança e transformação. E foi o que aconteceu com Gideão, ele mudou a mente. Ele conseguiu entender que Deus de fato o estava chamando. E ele age, ele obedece, ele se dispõe. Vai ao povo, chama o povo. Vamos lutar por nossas famílias. Vamos lutar por nossas vidas. Vamos lutar por nossas casas e por nossas propriedades.
32.000 homens se dispõem para enfrentar um exército com mais de 100.000. Mas já era alguma coisa. Era mais ou menos assim, era um israelita para 4 midianitas. E quando Deus convoca o exército, aqueles 32.000, para surpresa de Gideão, Deus olha e diz: tem muita gente, Gideão. 32.000 pessoas, são muitos soldados. E Deus escolhe só 300 para lutar contra um exército de mais de 100.000. Presta atenção no texto, no capítulo 7. De madrugada, Jerubaal, que é Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode, e o acampamento de Midian estava ao norte deles, ali perto, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Eleade. 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Presta atenção. 32.000. Aí Deus disse: quem estiver com medo pode ir embora. 22.000 foram embora. Porque eles sabiam que a peleja era muito difícil e o exército inimigo era muito mais poderoso. Então eles esperavam que tinham mais gente, mas vieram só 32. Só que 22.000 foram embora, e ficaram 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser: este irá com você, ele irá. Mas se eu disser: este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhes disse: separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. E todos os demais se ajoelharam para beber, se esbaldaram. E o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês, e eu entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Nem todas as pessoas que estão na igreja, que parecem ser consagradas e crentes, são de fato consagradas e crentes. Nem todas as pessoas. Isso não deveria nos surpreender, porque o próprio Jesus disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque tem muitos que confessam uma fé, mas não a vivem. Por isso a importância de eu entender quem é você. Quem sou eu? Nós precisamos admitir que a vida cristã é uma guerra. Nós não fomos chamados para calmaria na presença de Deus. E somente quem estiver aliançado, tiver uma aliança com Deus, vai suportar. E sabe o que vai determinar se eu vou suportar ou não a minha guerra? As minhas escolhas. As escolhas que eu faço das minhas prioridades. As escolhas que eu faço do meu nível de profundidade de comunhão com Deus. Então a história de Gideão com seus 300 é uma ilustração fantástica para nos dar uma ideia de categorias diferentes de pessoas que existem dentro da igreja. Categorias diferentes de pessoas que existem dentro do reino de Deus. E eu quero que você e eu, nessa noite, nos enquadremos numa dessas 3 categorias.
esta mensagem é para você. Não é para quem você gostaria que estivesse aqui. Você vai deixar a ferramenta da pá, agora, num canto. A pá é aquela que eu falo, como que o meu marido precisava ouvir isto. Como que a minha esposa precisava fazer isto. Como que o meu filho precisava estar aqui para ouvir isto. Você vai deixar a pá, num canto, e vai pegar a enxada. E vai trazer para você tudo aquilo que você ouvir. Porque essa mensagem é para você. Porque foi Deus que te trouxe aqui essa noite para ouvi-la. Então eu quero com isto fazer com que você não julgue o comportamento das outras pessoas, mas julgue o seu próprio comportamento. Porque todos nós precisamos de uma autoanálise. Gideão conclama um exército que se levanta de 32 mil homens. E Deus mostra que naquele exército nem todos estavam comprometidos e preparados. Então eu quero pensar sobre quem é você. A primeira categoria que nós podemos ter aqui são os descomprometidos. Os descomprometidos. Anuncia ao povo, todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Os descomprometidos são aqueles que na primeira oportunidade que puderem desertar, desertam. A primeira oportunidade que tiverem para voltar, voltam. E dos 32 mil, 22 mil voltaram. Disseram, não temos nada a ver com isto. Queremos salvar a nossa própria pele. E por que eles voltaram? Porque não tinham uma aliança, não tinham compromisso. E muitos são assim hoje. No reino de Deus, nas igrejas, muitas pessoas têm uma relação frívola, têm uma relação superficial. Gente que trata a igreja como uma espécie de loja de conveniência. Ninguém tem compromisso com loja de conveniência. As pessoas vão na loja de conveniência para pegar aquilo que elas precisam e depois vão embora, sem nenhum compromisso. Eu estou aqui simplesmente para pegar algumas bênçãos da minha vida, pegar algumas coisas que para mim eu me julgo que são interessantes, mas sem nenhum compromisso. Outros julgam ou tratam a igreja como um terminal rodoviário. Eu estou de passagem aqui. Enquanto for interessante para mim, enquanto eu for abençoado, enquanto eu achar que está interessante, eu vou ficando. Mas se a coisa apertar, eu vou embora. Rapidinho, na primeira oportunidade. Eu tenho 32 anos de pastorado. Faz 32 anos que eu mexo com gente. E eu vou confessar para vocês que eu me empolgo muito com as mudanças que Deus faz em muitas pessoas. Eu me empolgo demais em saber que muitas famílias são transformadas. Onde muitas vidas são consistentemente, contundentemente transformadas. Mas também nesses 32 anos, eu já vi muita gente saindo da igreja. Com as justificativas mais loucas, com as justificativas mais insanas, porque os descomprometidos são aqueles que voltam atrás pelos motivos mais banais, os descomprometidos são aqueles que voltam atrás pelos motivos mais ocos possíveis, desanimam por causa dos outros, ou simplesmente eu desanimei, sei lá, não estou mais afim, eu vou dar um tempo, não tenho mais vontade, não sei o que está acontecendo, mas não permanecem porque não tem aliança. É uma loja de conveniência, é um terminal rodoviário, não tem raiz. Talvez estejam empolgados. A superficialidade, o descompromisso, pessoas que não têm nenhum compromisso, são aqueles que estão na periferia da fé, no arraial,
bem lá na periferia, como já saindo do arraial, já bem longe, na superficialidade. E presta atenção nessa frase: a superficialidade é a antessala da desistência. Quando eu não tenho raiz, eu tenho tudo para desistir. É o que a Bíblia chama de apostasia. Sabe o que é apostasia? É negar a fé, é abandonar Jesus, é voltar atrás. Quem vive uma vida superficial tem muita possibilidade de, dentro de algum tempo, engrossar a lista dos que voltaram atrás, porque não criou raízes. Aqueles que se apostatam e negam a fé. E isso não é problema da igreja e nem problema do pastor, porque o próprio Jesus, no seu ministério, encontrou pessoas que apostataram. O próprio ministério de Jesus, pessoas que queriam a bênção, mas não o compromisso. Pessoas que se apresentaram a princípio como discípulos de Jesus, mas num determinado momento, quando perceberam que o propósito era de uma vida mais comprometida, voltaram atrás. Quando Jesus fez a primeira multiplicação dos pães, em João 6, olha só o que ele diz: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque vocês comeram dos pães e ficaram satisfeitos. Logo depois da multiplicação dos pães, Jesus faz uma pregação com a multidão, e sabe o que ele diz? Eu não estou aqui para suprir as necessidades imediatas de vocês, eu não estou aqui para servir vocês, eu estou aqui para levantar pessoas que tenham aliança comigo. E conforme ele foi pregando, ele disse: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, ou seja, quem não tiver uma aliança de vida e morte comigo, não serve para andar comigo. E sabe o que os discípulos disseram? Não os 12, os outros seguidores. Ao ouvirem isto, muitos dos seus discípulos disseram: dura esta palavra, essa pregação é muito dura, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isto os escandaliza? Isto escandaliza vocês? Vocês estão surpresos que eu queira compromisso com vocês? Será que eu não deixei isso bem claro desde o princípio? Será que eu não deixei bem claro que eu não quero uma parte da vida de vocês, mas eu quero toda a vida de vocês? Porque eu que sou Deus e estou dando tudo de mim para vocês? Isso escandaliza vocês? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás, foram embora, como aqueles 22.000, e deixaram de segui-lo. E sabe o que Jesus disse para os 12? E vocês? Também não querem ir? O bonde está passando, as oportunidades estão aí. Vocês querem ficar? Ou vocês querem aproveitar para ir embora também? Porque comigo ninguém fica forçado. Ninguém está preso a mim, não. Fica quem quer. Tem muita gente indo embora, ele olhou para os 12, porque acham o que eu estou dizendo é muito radical. Não querem um senhor, mas querem um servo. Não querem ouvir o que precisam, querem ouvir o que querem ouvir e o que desejam ouvir. Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E eles resolveram ficar, mas muitos se foram. Então qual que é a conclusão que nós podemos chegar? Que a deserção nem sempre tem a ver com as falhas da igreja, nem sempre tem a ver com as falhas do pastor. Embora muitos daqueles que desertam querem desculpar a sua deserção, a sua apostasia, o seu abandono na fé, nas deficiências da igreja e nas deficiências do pastor. Mas aqui está provado, a melhor igreja do mundo, com o melhor pastor do mundo, perdendo gente, perdendo discípulos.
por causa de uma proposta radical. E eu vou dizer uma coisa para você: essa proposta não mudou, é a mesma. Paulo diz que nos últimos dias, o tempo virá onde as pessoas não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos, predizendo os nossos dias. Uma geração que quer ouvir somente coisas agradáveis, mas sem compromisso. Dá o teu dízimo que você vai ficar rico. A bênção da prosperidade financeira sobre a tua vida. A bênção da prosperidade sentimental. Tudo que você colocar a mão vai progredir. Midas vai virar ouro. As pessoas querem ouvir isto. Não querem ouvir mais mudança de caráter. Não querem mais ouvir que não podem mentir, que não podem adulterar. Não querem mais ouvir a verdade, mas querem um evangelho descomprometido. Querem ser cristãos sem compromisso. São os 22 mil, que na hora que a coisa ferve, voltam para casa. Cuidado com o teu coração. Cuidado com a tua vida. Se você estiver nessa categoria, arrependa-se hoje e volte para Deus. Saia da periferia da fé, saia da superficialidade. Porque a multidão que abandona não faz ideia do que é abandonar. As pessoas que dizem, eu vou sair da igreja, pensam que é como que um clube que para de pagar a mensalidade e perde a carteirinha. E não estamos falando aqui de instituição, igreja, estamos falando aqui de vida eterna. Estamos falando aqui de eternidade. Eu preciso tomar muito cuidado com a minha vida. Eu preciso tomar muito cuidado com a minha vida eterna. A mensagem de Deus para você hoje é: cuidado antes de se desviar da fé. Tome cuidado antes de voltar à velha vida. Toma muito cuidado antes de deixar a igreja. Tome muito cuidado antes de apostatar da tua fé. Não corra este risco, se é que isso já está passando por tua cabeça. Aprofunde a sua comunhão com Deus. Mas nós vamos ver também um outro grupo, os despreparados. Dos 22 mil que voltaram, ficaram 10 mil. E daqueles 10 mil, somente 300 foram para a guerra, porque 9.700 eram despreparados. Tinham boa intenção, amam a Deus, querem servir a Deus, mas não cresceram. Não amadureceram o suficiente para levar as cargas do reino. É o segundo grupo. Eu quero que você preste muita atenção nos 10 mil. Deus faz um teste. Eles estão com sede, leve-os para o rio. E observem como eles vão se portar. Aqueles que estiverem atentos a tudo. Os midianitas estão logo ali, mais de 100 mil homens. E vocês vão tomar água. Aqueles que não deixarem a espada e nem o escudo, baixarem, levarem a água à boca e beber como um cachorro, precavidos, porque estão em guerra, estes servem para o meu exército. Mas aqueles que se ajoelharem, nadarem, se refrescarem, tomarem banho, fala para eles voltarem para casa, porque eles não servem para o meu exército.
somente 300 lamberam a água como cachorros e não soltaram os escudos. 9.700 se esbaldaram. É como se Deus dissesse: eu não posso confiar uma peleja a homens que não têm postura. E a ideia aqui é justamente esta: postura. Deus quer pessoas valentes do seu reino, pessoas preparadas, pessoas maduras, pessoas que tenham raízes, pessoas treinadas. O acampamento dos midianitas estavam logo ali, mais de 100.000 homens. Deus não queria contar com crianças. Postura. Ser criança é um estágio. Todo mundo é criança no reino de Deus quando se converte a Jesus Cristo. Todo mundo, quando se converte a Jesus, nasce de novo, e diz a Bíblia, é um bebê espiritual que precisa de leite, de cuidado, de discipulado. Está conhecendo agora a fé, é uma criança. Mas é um estágio, porque com o tempo, essa criança tem que crescer. E o grande problema é quando ser criança deixa de ser um estágio e começa a se tornar um estado. Não um tempo no início da conversão, mas passam-se anos e as pessoas não se preparam, não se aprofundam. Passam-se anos, o tempo passa, mas não vem maturidade, não vem crescimento. Deixou de ser um estágio para ser um estado. Continuam sem informação, continuam sem treinamento, continuam sem disposição de investir, continuam na superficialidade, são crianças no meio da guerra. Mensagem de Deus para a tua vida hoje: você precisa crescer. Você precisa crescer. E esta igreja tem dado o melhor para que isso aconteça. Cultos sérios, palavra de Deus pregada com fidelidade, pastores estudados, que pregam a Bíblia com fidelidade, com interesse, com lisura, estudos bíblicos, aconselhamento pastoral, de segunda a sexta-feira, com 3 pastores de tempo integral, atendendo no gabinete todos os membros da igreja e aqueles que não são membros, que querem vir pedir ajuda para o casamento, dúvidas, oração, unção. Estamos aqui de segunda a sexta, trabalhando em horário comercial, para dar estrutura de crescimento para as pessoas que querem e precisam de ajuda. Temos os ministérios, temos as pessoas que trabalham para servir, temos os grupos pequenos, que para mim é algo que resgatou a igreja de Atos, que dá envolvimento, que dá cumplicidade, que gera amizades sadias, que traz raízes. O que falta? Querer crescer. O problema é que as pessoas vão passando o tempo, mas continuam naquele estado de letargia, de infantilidade, não buscam treinamento, não buscam rever as suas prioridades. Qual foi o problema dos 9.700? Falta de postura. Falta de postura. Numa guerra, eles estavam completamente desatentos. Falta de postura. Isso é coisa de criança. Criança fica preocupada com perigos? Claro que não. Quem tem que ficar preocupado com a criança é o adulto, porque a criança não está preocupada com a rua, não está preocupada se está subindo ou descendo, ela não está preocupada com nada. A criança não está preocupada com as demandas. Sabe o que a criança quer? Curtir o momento. Curtir o momento. Isso é coisa de adulto. Sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo, inimigo de vocês, anda em redor, como um leão, rugindo, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo
estão passando pelos mesmos sofrimentos de vocês. Ei, você está numa guerra. Satanás te odeia. O diabo odeia tua família. O diabo odeia teus filhos. Você está numa guerra. Você tem um inimigo que quer te devorar. Ei, ele quer te levar para o inferno. Porque o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Ele quer levar muitas pessoas para lá. Inclusive você. Você está numa guerra. Existe uma guerra. Sejam sóbrios e vigilantes. Acorda. A guerra que acontece com você, Pedro diz, é a mesma que está acontecendo no mundo inteiro com todas as pessoas que levam Deus a sério. Com todas as pessoas que querem de fato assumir a postura de fazer parte do exército de Deus. Então o que eu preciso? Assumir a postura de guerra. Uma outra coisa, além da falta de postura, crentes despreparados, infantis, viviam à mercê dos seus desejos e carências. Este era o problema, ou é o problema dos crentes infantis, imaturos. Quem manda neles é a própria alma e não a palavra de Deus. Aqueles homens certamente estavam com sede. Aqueles homens certamente estavam com vontade de beber água. Vou fazer uma pergunta, você não vai acontecer nada a não ser você levantar a mão, mas de uma forma muito sincera aqui. Eu vou fazer uma pergunta para você, quero que você responda de uma forma muito sincera. Eu não vou falar nada do que você respondeu, eu só quero que você seja muito sincero. Quem aqui, neste momento, está com sede? Levanta a mão. Pode baixar a mão. Graças a Deus, que você foi maduro o suficiente para dominar a sua sede e permanecer aqui no culto, ao invés de ser como uma criança que não tem o domínio sobre os seus desejos e ter saído e ter perdido a pregação. Percebeu o que é ser adulto e o que é ser criança? O adulto domina os desejos, a criança é dominada pelos desejos. O adulto é aquele que sabe que tem necessidades, mas ele domina as necessidades. A grande diferença entre o adulto e a criança é o foco. A criança se distrai muito fácil. São dominadas pelos seus desejos. Estou com sede, me ajoelho. Vou me banhar, está gostoso. Tem um exército lá. Mas eu não estou preocupado com o exército lá. Eu estou preocupado com a minha sede. Me ajoelho diante das minhas carências. Me ajoelho diante dos meus desejos sexuais. Me ajoelho diante daquilo que pode me dar prazer. Eu me ajoelho diante das necessidades que eu tenho na minha vida financeira, que eu não estou conseguindo pagar minhas contas, mas eu me ajoelho, mesmo que seja para ganhar dinheiro de forma desonesta. Por quê? Porque quem domina a minha vida são as minhas vontades e as minhas necessidades imediatas, e não os princípios do reino de Deus. É por isso que Deus disse, esses 9.700 não servem para a guerra. São muito infantis, não estão prontas para um exército. O exército, você não é governado por desejos e necessidades. No exército, você é governado por valores e missão. No exército, eu tenho que dominar e não ser dominado. A vontade de Deus é esta: sejam santos, a santificação de vocês. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo, controle, de maneira santa e honrosa.
não com paixão de desejo desenfreado, infantilidade, despreparo, como os pagãos que desconhecem a Deus. Eu tenho que ter maturidade para controlar as minhas carências e as minhas necessidades. Domínio próprio para controlar a minha sede. Maturidade. Você precisa crescer. Mas também há os preparados, os 300, tem os descomprometidos, os despreparados, mas os preparados, os dedicados, os engajados, os aliançados, os 300. Os 300 que estavam prontos para a batalha, porque tinham uma aliança. E eu creio que eles tiveram medo, sim. Eu creio que eles tiveram medo, porque eles iam enfrentar um exército de mais de 100 mil homens, e isto era suicídio. Mas a fé falou mais alto: Deus está conosco. Nós nos expusemos, nós estamos prontos, nós estamos alertas, nós estamos treinados. E eu percebo aqui algumas características em comum naqueles homens, naqueles 300. Os engajados, presta atenção no que eu vou dizer. Os preparados investem tempo para conhecerem mais, para desenvolverem dedicação e disciplina. Foi a postura dele nas águas. Quando eles perceberam que estava em guerra, eles não deixaram os escudos, porque não se jogaram na água, porque eles tinham um domínio da situação. Eles foram treinados para aquilo. É resultado de treinamento. Outra coisa que nós podemos perceber nos engajados. Olha para mim, presta atenção no que eu vou dizer. Todos eles, os engajados, os dedicados, sustentavam a mesma linguagem de fé. Gideão dividiu os 300 homens em 3 companhias de 100. Pôs nas mãos deles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E Gideão lhes disse: observem-me, façam o que eu fizer. E quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. E quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas, e gritem, pelo Senhor, e por Gideão. Dividiu em 3 companhias de 100, e a trombeta fala de comunicação. Nós vamos nos comunicar, porque era de noite, era de madrugada. A trombeta era comunicação, eles tinham a mesma linguagem. E a linguagem de vocês tem que estar afinada com a minha, que é a da liderança. É como se Gideão dissesse: nós vamos tocar no mesmo tempo, no mesmo sonido, no mesmo tom. Pessoas engajadas na obra de Deus não dão sonido incerto e nem destoam da liderança. Porque creem que Deus colocou uma liderança para estar à frente da igreja. De todo o meu coração, eu espero que a tua trombeta, que está na tua mão, tenha o mesmo tom que a minha trombeta, que sou pastor dessa igreja. Estamos numa geração onde se cultua a individualidade. Cada um quer ter a sua própria posição. E a coisa mais natural do mundo é falar mal de autoridades pastorais. Muito natural. A crítica. A crítica, ela serve de feedback, ela serve de algo que venha ajudar quando é feita para a pessoa. Mas por trás é satanismo, porque é ocultismo. O que nós precisamos entender aqui? As trombetas que eles tinham nas mãos, e na outra mão jarros vazios, e dentro daqueles jarros, daqueles cântaros, haviam tochas acesas. Crentes confiáveis,
que tinham a mesma sintonia com a liderança. E Gideão diz: quando eu tocar a trombeta, vocês toquem a de vocês e quebrem os jarros, e levantem as tochas. O reino de Deus precisa de pessoas dispostas a se quebrantarem, para que a unção de Deus, a tocha do Espírito Santo se manifeste, para que o fogo de Deus seja aceso dentro de nós. Mas para que isso aconteça, tem que haver quebrantamento, tem que haver tempo de oração, de jejum, de humildade, de engajamento. Quando aqueles 300 perceberam a ordem de Deus, e tudo fluindo num cronograma, conforme Gideão tinha citado, eles tocaram a trombeta de madrugada, quebraram os jarros, levantaram as tochas. A ordem no acampamento de Israel provocou desordem e caos no acampamento dos midianitas. Quando a igreja se une, as portas do inferno não se prevalecerão contra ela. Quando a igreja se une, há desordem e caos no inferno. Satanás não pode com a tua vida, se você estiver engajado na obra de Deus, junto com uma liderança séria e coesa. Foi o que aconteceu. Deus colocou um terror, milagre, no acampamento dos midianitas. Um começou a matar o outro, um começou a destruir o outro. Por quê? Porque Deus prometeu: eu vou dar o livramento para vocês, mas vai ser do meu jeito. E o grito de guerra: pelo Senhor, pelo Senhor. Os engajados dizem não para o pecado por causa do Senhor, evangelizam por causa do Senhor, frequentam grupos pequenos e abrem células por causa do Senhor, cuidam dos novos convertidos por causa do Senhor, oram pelo pastor por causa do Senhor. Os engajados andam com o Senhor, mas são pessoas humildes o suficiente para permanecerem debaixo da liderança que Deus colocou. A submissão. É por isso que o grito de guerra de Israel era pelo Senhor e por Gideão. Ou seja, nós temos um pastor, nós temos um líder, nós temos um homem de Deus que está à nossa frente, que Deus chamou, que Deus capacitou. E olha só o que Gideão disse: observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. O pastor tem que ter esse perfil. Você nunca vai me ouvir dizer aqui na frente: não olhe para mim, olhe para Deus. Isso é hipocrisia. Paulo diz: sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. E eu digo para você: olha para mim, olha para mim. Isso não é arrogância nenhuma. Sabe o que é isto? Liderança. Você quer entender o que é isto? O pastor é perfeito? Não. O pai é perfeito? Não. Mas o pai não tem que falar para o filho: olha para mim. O pai não tem que ser exemplo para o filho. O pai não tem que ter a coragem necessária para dizer: me imite. O pai não tem que ter a decência e a coragem necessária para dizer: olha para mim, faça como eu. Seja honesto como eu, trabalhe como eu, não minta como eu. Isso não é autoridade? Não é isso que uma mãe e um pai têm que fazer? Chamar a responsabilidade e dizer: olha para mim. Sabe o que é
o pastor numa igreja não é isto que está sendo achocalhado, banalizado na nossa sociedade, mas é a misericórdia de Deus. Quando via a multidão dispersa como ovelhas sem pastor, na sua misericórdia, Jesus Cristo proveu pastores para dar à igreja uma direção, um alimento, e para dar à igreja um modelo. Os engajados não têm vergonha de dizerem: eu tenho um pastor, eu frequento uma igreja. É impossível submeter-se a Cristo sem se submeter àqueles que Deus colocou à frente para cuidar do seu povo. Meu pastor, isto é uma honra, apesar do mundo estar achincalhando o ministério pastoral. E eu vou dizer uma coisa para você de todo o meu coração, todo o meu coração. É uma honra para mim pastorear ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Precisamos de modelo. Precisamos, pelo Senhor e por Gideão. Eu quero terminar com o capítulo 8, onde Gideão e os seus 300, depois de guerrearem por muito tempo, já estavam exaustos. Mas eles continuaram a perseguição, e chegaram ao Jordão e o atravessaram. Os engajados não param, mesmo quando estão cansados. Os engajados, dedicados, se cansam. Os engajados, os dedicados, muitas vezes são feridos nas batalhas, mas nunca passa pela cabeça deles desistir. Desistir não é uma opção para aqueles que têm aliança com Deus. Ainda que esteja cansado, eu persisto. Ainda que esteja cansado, eu continuo guerreando pelo reino. Ainda que esteja exaurido, cansado, eu vou continuar a caminhada. Porque se não fossem esses engajados, a igreja não estaria até hoje no planeta Terra. Porque se a igreja de Jesus dependesse dos descomprometidos, dos despreparados, ela já tinha acabado. Mas a igreja de Jesus, e sempre haverá os engajados. Sempre, 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 na igreja terão os dedicados, os aliançados, gente que definiu o seu lugar. É daqui que eu sou, e daqui ninguém me tira. É pelo Senhor e por Gideão. Se você ainda não faz parte desse grupo, eu te convido, vem para cá, porque o galardão é para os vencedores. O galardão não é para aqueles que voltam atrás. O galardão não é para aqueles que são dominados pelos seus desejos infantis. Mas o galardão é para aqueles que sabem o que querem. Por isso eu pergunto para você: quem é você? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.